Exposições Universais do século XIX. Na segunda metade do século XIX, surgindo quase ao mesmo tempo em que a indústria se tornava moderna, ou seja, na passagem do trabalho artesanal para a produção mecânica, surgiu as Exposições Universais, que tinham como objetivo as divulgações das ideias nas áreas das ciências, técnicas, economias, artes e culturas de cada país. Apresentavam-se como manifestações de prestígio e ostentação, afirmando seu poder tecnológico e econômico. Além das grandes estruturas e do título de obras de arte, elas serviam de palco para congressos científicos e demonstrações públicas das novas invenções. Nelas, foram reunidos os resultados dos avanços tecnológicos, exibindo as novas descobertas lado a lado, e assim facilitando a sua comparação e posteriormente implantação. Obviamente, essa relação entre público e obra, e com as trocas de experiências e conhecimentos, promoveram a amplos desenvolvimentos das indústrias nos ramos dos equipamentos e máquinas, processos de mineração, fábricas e etc. Como era de se esperar, as concentrações de tantas atividades importantes em um só lugar atraiu interessados de todo o mundo, ansiosos por conhecer os novos avanços e, se possível, adotá-los em seus respectivos países. Foi durante o processo de fabricação dos espaços para as exposições que foram dadas as soluções mais arrojadas para as coberturas de grandes vãos. Os principais materiais. A primeira exposição universal foi aberta em Londres, em 1851. Esse projeto constituiu um armazém construído em ferro e vidro. Contudo, todos os projetos, até mesmo o vencedor, foram considerados inviáveis por se tratarem de construções que utilizariam grandes elementos não recuperáveis depois da sua demolição, e por estarem fora do seu orçamento. A partir dessa decisão, Joseph Preston, construtor de estufas, juntamente com o Comitê de Construções e alguns empreiteiros, surgiu com um projeto todo em ferro, madeira e vidro, que pudesse ser reaproveitado. A primeira grande exposição foi feita no Palácio do Cristal, notável construção em ferro fundido e vidro erguida em Hyde Park, em Londres, para abrigar as grandes exposições de 1851, onde foram mostrados exemplos das últimas tecnologias desenvolvidas na Revolução Industrial. Desenhada por Joseph Paxton, o Palácio do Cristal tinha 564 metros de comprimento por 137 de largura, com a altura interior de 33 metros. A gigantesca estrutura modular de madeira, com quase 77 mil metros quadrados e 84 mil metros quadrados de vidro e 3.300 colunas, não só foi uma novidade no processo tecnológico, mas pela criação de um novo conceito de espaço. Os arquitetos procuravam elementos que representassem força, durabilidade, simplicidade da construção e rapidez. O tempo estimado dessa construção foi de 6 meses. 86 anos após a sua construção, o Palácio do Cristal sofreu a sua maior catástrofe, o fogo. Em apenas algumas horas, o palácio ficou em ruínas, trazendo também grandes prejuízos para alguns expositores que perderam suas invenções naquela época. O Palácio do Cristal representou a realização de uma nova concepção de edifícios. A partir desse novo estilo, esperava-se uma revolução na arquitetura. Segunda, Palais des Industries. Em 1855, a França inaugura Palais des Industries, a sua série de exposições universais, sediando em Paris o segundo evento desta natureza na Europa. Por uma limitação da indústria siderúrgica francesa, os projetistas elaboram o projeto de um prédio com revestimento externo em alvenaria comum, um retrocesso em relação a 1851, prevendo apenas a cobertura em ferro e vidro. A sala principal tinha dimensões de 48 por 192 metros, tornando-se naquele tempo o maior ambiente coberto de ferro sem uma sustentação intermediária. As enormes lâminas de vidro usadas na abóbada incomodavam muitos espectadores da época, pois eles não estavam acostumados com a quantidade de luz que a abóbada de vidro transmitia. Os avanços estruturais favoreceram maiores vãos livres, uso de arco abatido, sem a necessidade de tirantes internos, etc. Os franceses foram buscar no estilo gótico a solução para resistir aos empuxos laterais, os contrafortes. Nesse evento, Joseph Labou
apresentou ao mundo o seu barco construído em argamassa armada, precursor do concreto armado. Foi nesta época que surgiram as técnicas de construções como guindastes, escavadeiras, vigas de fundação, cobertura de zinco, aquecedor e exaustores. Terceira Exposição Universal de Paris, 1889. Depois de multiplicar-se em todo o mundo, a grande exposição de mais importância no século XIX foi a de Paris, onde também foi marcado pelo auge do desenvolvimento estrutural na época. Um grande complexo de 2 edifícios e a notória Torre Eiffel, construído para a exposição de 1867, ambas criaram novos problemas arquitetônicos. Para vencer o vão de 420 por 115 metros do Palais des Machines, volumosas peças de aço sustentavam toda a cobertura sem a necessidade de uma sustentação intermediária, juntamente com o elemento vidro, que servia de membrana delgada e transparente. A obra ainda trouxe perplexidade por não estar acostumada com algo tão belo e grande. Chegaram a falar, os arcos perturbam, ou melhor, desconcertam a estética tradicional. O significado estético deste salão está na união interpenetração do edifício e do espaço externo, na qual surgem uma ausência de limites e um movimento completamente novo. De todo o complexo, o que sobrou hoje é a segunda grande realização da Exposição Universal de 1889, a torre de 300 metros de altura construída pelo engenheiro Gustave Eiffel, a partir de estudos das estruturas das pontes metálicas da época. A torre foi concebida para resistir à ação do vento e para ter uma forma agradável, dando a grande impressão de força e beleza. O resultado é que na torre os espaços internos e externos se interpenetram, de maneira antes desconhecida. Ao subir e descer as escadas, as linhas das estruturas de ferro mesclam-se com o céu, com as árvores, com o rio Sena, com os jardins, com outras construções, etc. Na época, ainda foram realizados protestos públicos contra a construção. Grupos afirmavam que a Torre Eiffel humilharia e diminuiria a importância da arquitetura local.